Boa tarde. Então, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre produção de texto, né? Então, sobre a produção de texto, eu preparei essa semana algumas atividades para a leitura e para a produção, né? Atividades essas, né, que são impressas, mas estão impressas também para que vocês possam, né, que não está tendo acesso, no caso, à plataforma, então possa, resolver em casa e depois me devolver. Ou seja, no caso do terceiro ano, no caso do terceiro ano eu preparei uma atividade onde é um texto com as lacunas que vão ser completados com a letra V ou com F. Nesse caso, esse texto, onde tiver o espacinho, vocês vão ver, dar o início do texto e ver em qual dos espaços cabe a letra V ou a letra F. De acordo com a palavra, você vai perceber qual tipo de letra vocês vão colocar. Desde o início até, né, a última linha do texto. E aí, depois que ele for todo completo com F, com V, é claro, vai estar formado um texto. Texto esse que depois eu quero que treine a leitura e também transcrever o texto para o caderno, para assim vocês exercitar melhor, né, o hábito da leitura e também o da escrita, certo? Essa é uma das atividades da produção de texto, tem outras. Essa eu estou apenas falando para o terceiro ano. No caso do quarto ano e quinto, eu tenho também outras atividades de produção, né, que é também para completar com palavras, um texto, uma história, né, com legendas, onde vocês, alunos, vão substituir a legenda pelas palavras correspondentes para escrever a história. Aí eu tenho a legenda, o desenho, as palavrinhas, né, dentro de um círculo, legenda, e aí tem o texto, né, e cada uma frase do texto é incompleta, precisa ser completada com uma das palavras da legenda. Completando, é claro, vocês irão proceder da mesma forma que eu passei para o terceiro ano, vão fazer a leitura e depois também transcrever esse texto para o caderno, que é para a gente desenvolver aqui o hábito de ler e também de produzir. Isso, no caso, é a atividade para o quarto ano. É o quarto ano. Já também tem outra atividade que é para o quinto ano, também uma produção de texto. E vai também numa folha impressa. Onde é que vocês, alunos, né, os alunos do quinto ano, irão utilizar algumas palavras do quadro para criar uma história, né? História essa que cria uma história com grande aventura. E nesse quadro acima, eu tenho aqui um quadro com as linhas, onde vão ser produzido esse texto, né? Que essa produção de texto vai ser criar uma história. E nessa produção de texto eu já tenho algumas palavras. Eu tenho um quadro acima com 12 palavras, que são elas: dragão, guerreiro, rainha, sapo, floresta, fogo, fada, príncipe, princesa, espada, castelo e casamento. Usando dessas 12 palavras, então vocês irão pegar elas e montar a história. Pode até usar as palavras primeiro, montar a história, se possível, no caderno, né, de lápis, né, para vocês verem de qual é a forma melhor que vão montar a história, né? Quais as palavras que vão se encaixar melhor na criação da história. Depois que tiver ele pronto, né, conseguir criar essa história, ver que a história está correta, tem sentido, né, e que a história é uma história que mostra que está apresentando uma grande aventura, aí sim vocês vão transcrever para essa folha, né, pautada que eu dei aí para a produção de texto. E aí também, depois do texto pronto, vocês irão fazer também a leitura do texto. Nós vamos trabalhar também, além da produção, da montagem do texto, depois também, se possível, a gente vai usar esses textos, né, fazer a reestruturação deles no caderno, né, onde foi colocadas as palavras corretas, quais as palavras foram escritas de forma
correta, né? Quais as palavras que deveria ser escrito com letra maiúscula, né? Ou com letra minúscula, né? A questão de pontuação, parágrafo e etc. Então, bom trabalho e até a próxima. Obrigado.